Confesso que hoje eu vim naquele dia, sabe, para sentar e adorar, ficar ali dando glória. Eu disse, Jesus, hoje eu quero ficar ali só com a mão intercedendo. Não foi possível chegar aqui no horário preciso, mas cheguei a tempo de adorar e dar glória ao Rei da Glória, né? Sabemos que o Senhor não deixa de falar à sua igreja, para tudo Ele tem um propósito. E eu já ouvi Ele falar poderosamente nessa tarde deste dia. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta oportunidade. Quero também louvar a Deus pela vida da irmã Antônia, pastor Arnóbio, deixando aqui a minha saudação de paz para eles, pela confiança, que Deus abençoe poderosamente esta mãe na fé, que tem nos ajudado poderosamente, com toda a intercessão, toda a intercessora, as irmãs e os irmãos. Também aqui o sonoplasta, também que tem nos ajudado, tem sido bem compreensivo também, para a glória de Deus. Deus é fiel em todo tempo e Ele trabalha contra a lógica. Ele está no controle da minha e da tua vida. Eu quero te dizer que ainda há esperança e que tem solução para o teu problema. Ainda que o cenário seja improvável, ainda que seja de morte, ainda que seja de dor, ainda que seja incompreensível ao olho humano, mas o Deus que fez os céus e a terra tem solução para tudo, né, na tua vida nesta tarde. Ele ainda é o Deus que responde a minha e a tua oração. Quero compartilhar com você aqui na exposição de João, no Evangelho do capítulo 11, do versículo 6 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia? E disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-nos lá, e torna-te para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, está em paz, está descansando. Mas Jesus dizia-lhe isto da sua própria morte, e lhe, porém, cuidavam que eles falavam de um repouso do sono. Então Jesus lhe diz claramente, Lázaro morreu, Lázaro está morto. E no versículo 15 diz, e folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você repita comigo essas palavras. Diga, Jesus ainda levanta e ainda faz reviver. Aleluia. Rebacamanda ravassubri-onda. Esse Deus é grande na minha e na tua vida. Eu vejo, aleluia, vidas que se comparam com o trajeto de uma permissão liberada do céu para um propósito designado. A vida de Lázaro havia uma determinação, um projeto guardado no coração de Deus, porque o nome de Deus, a glória de Deus foi revelada no Filho dele. E o nome dele foi glorificado através daquela situação. E eu quero lhe dizer hoje, nessa hora, que através dessa situação que você está passando, através dessa prova, através destes gritos de socorro, através desses desesperos, através dessa sua lágrima, o Senhor será glorificado. Eita, Deus tremendo. João, ele não tem como descrever todos os milagres neste evangelho, porque ele descreve no capítulo 21 e o versículo 25, que não haveria espaço, não haveria livros que pudesse contar os inúmeros milagres que Jesus fez. Aqui apenas alguns relatos. E neste evangelho encontramos 7 registros
de milagres a qual o Senhor se revelou aos seus. E entre eles encontramos a ressurreição de um homem depois de 4 dias de morto, a qual a lógica era curar. Mas Jesus disse: eu folgo que eu não estivesse lá. E retardando a responder à petição daquela família, ele respondeu com vida, de uma forma inesperada, uma forma inexplicável, porque eles não imaginavam que Jesus ia fazer aquilo. Aleluia. Podemos ver o início do Evangelho de João, a partir do capítulo 2, podemos ver que Jesus, ele contradiz, ele entra agora com um milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele entra para confundir, aleluia, a lógica humana. Ele aparece em vários textos e contextos, se revela de várias maneiras. Diante de Jesus, a morte não prevalece, porque Ele é a vida, o Senhor da vida, Ele é o Senhor dos senhores. E Ele não permitia que um morto, que um doente prevalecesse ante a Ele. Glória a Deus. E Ele agora afronta, Ele agora desafia a gravidade. Glória a Deus. No capítulo 2, o registro vai dizer, nos apontar, que o Senhor, Ele faz aquele milagre. Há um relato de João, no capítulo 2, transformando água em vinho. Quando eles pensavam que a festa tinha acabado, quando eles acharam que ia se entristecer, quando acharam que não tinha mais jeito, aí o Senhor fez o fim virar começo, e transformando a água em vinho, Ele trouxe alegria para aquele lugar. Aleluia. Eu quero dizer, na tua vida, eu não sei qual é a área da tua vida que está faltando alegria, mas eu quero profetizar que a presença de Deus é esse vinho sem mistura, que traz alegria, que muda tudo, a lógica, a gravidade, e dá cor, dá sabor, dá cheiro ao ambiente, à vida, aleluia, e traz a esperança aonde não há esperança. No capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer ainda no Evangelho de João, que à distância, Jesus cura o filho do oficial do rei. À distância, Ele dá a ordem e Ele cura aquele jovem. Ele faz como Ele quer, Ele faz perto, Ele faz longe, Ele cura, Ele dá vida, Ele ressuscita, Ele mata, Ele transforma. Ele é o dono do poder. Mas não para por aí, João ainda continua a relatar. Ele quer que você compreenda a glória de Deus. Ele está dizendo, Ele não dá somente a vida, Ele faz muito mais do que você imagina, daquilo que você espera. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para curar também a distância. Mesmo que você esteja aqui adorando, eu não sei por quem você está pedindo, mas pela palavra de Deus eu libero essa palavra profética. Ele ainda vai lá do outro lado e levanta e cura e restaura, arranca câncer, faz libertação, tira endemoniado, quebra corrente, faz como Ele quer. É só uma ordem dele. Ele não foi lá, mas Ele disse, vai, porque quando tu chegar lá, o teu filho vai estar curado. Ele disse, olha Senhor, é somente uma palavra. Eu não sou digno de te receber no meu teto. Ele reconhecia a insignificância dele. Eu não quero nem que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou tão pecador, eu sou tão inútil, mas eu sei que o Senhor é tão poderoso, que daí de onde o Senhor está, o Senhor só ordena ao inferno e Ele obedece. Se você puder adorar, você vai sentir que o mistério está grande aqui. O momento está propício para a cura, irmã Jeane.
E a atmosfera é de adoração. Cadê os adoradores? Porque é você adorando e Ele fazendo. É você chorando e Ele dando vida. É você clamando e Ele ressuscitando. É você dando glória e Ele visitando o seu amigo, a sua mãe, o seu filho, o seu pai, o seu vizinho, o seu irmão. Mas não fica por aí não, porque no capítulo 5, ele agora vai lá confundir tudo. Aonde um homem esperando no outro homem, esperando o movimento das águas, acreditando que descia um anjo uma vez por ano, mexia nas águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Aí Jesus agora chega no ambiente e mostra o homem, não é com homem, não é com anjo, não é com água, é comigo, o dono do milagre, o dono do poder. E o Jesus que passou lá no tanque de Betesda, passa por aqui também nessa tarde e te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Queres tu que eu ainda faço? A situação não era para o homem. Não era para o homem ajudar. Ei, tem coisa que o homem vai querer, mas ele querendo, ele mesmo querendo, ele não vai conseguir. Porque o Senhor, Ele vai contradizer. Ele vai confundir a lógica. Ele vai deixar perecer. Ele vai deixar complicar. Vai deixar o tempo passar. Porque foi 38 anos paralítico, gemendo, chorando, esperando o tempo passando. Mas ele não desistiu, insistiu, caminhou. Eita, Caiaçuri tomou posse. Porque quando ele pensava que não tinha mais jeito, não tinha saída, não tinha mais força, aí Jesus chega e diz a ele: queres ficar curado? Queres ficar são? Aí tem situação que você pede, tem coisa que Jesus pergunta primeiro. Você tem que querer, você tem que dar legalidade, você tem que abrir a boca e verbalizar: eu quero assim, faça assim. Porque Jesus vai deixar você escolher. Que manchodec minha fai, quem está aí do outro lado, o Senhor te diz nessa tarde: é tarde de escolha, né, Camancho? Jesus hoje coloca a decisão na tua mão. É você que vai decidir. Ele está aqui para fazer. Mas você já disse a Ele: ei, derecamanda lavasterig minha face. Mas para não ficar somente por aí, no capítulo 6, vamos ver o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Aí Jesus ainda entra para confundir tudo. Aí ele chega lá, pega o nada, pega o pouco e coloca um pouco na mão de Jesus. Espera aí, tinha uma multidão, Jesus já sabia de tudo. Mas Jesus só queria que colocasse na mão dele. Porque quando chega na mão de Jesus, o pouco vira muito. O triste fica alegre, porque tinha tristeza. Quem está com fome fica triste, não tem como se alegrar. Ainda que queira disfarçar, mas ainda dá uma moleza. Não tem como você ficar alegre e animado, não. Tem que comer, tem que beber. Aí Jesus diz: espera aí, eu sou o pão da vida. Eu estou no ambiente onde Jesus está. Não tem fome, não tem tristeza, só tem alegria, ainda tem multiplicação de força, de saúde. Porque Ele é a saúde, Ele é a cura que você precisa. E Ele tem para dar. E Ele diz nessa tarde: eu tenho para dar. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. Você diz que não vai, mas Ele diz que vai por você. Vai no meio da multidão, confunde a multidão. Aí quando chega no meio da multidão, Ele faz um milagre. Todos têm que contemplar o milagre dEle na tua vida. Mas você tem que colocar na mão dEle. E no capítulo 7 vemos a cura de um cego de nascença. E Ele agora atua como Senhor dos senhores, como médico dos médicos, como médico por excelência. Aquele cego de nascença que acreditava que os seus pais pecaram, que ele tinha culpa de alguma coisa. Aí o Senhor disse: não, meu filho, ele está cego porque a minha glória tinha que se manifestar nessa enfermidade. Foi eu que permiti, ele nasceu assim porque já era um projeto, já era um plano. Hoje eu ia estar frente a frente com o cego, e o cego que está com a frente com a luz, ele tem que ver, tem que enxergar, não tem para onde correr, porque a luz que resplandece em meio às trevas, é Ele quem vence, é Ele que aparece.
Aonde Jesus está, não existe trevas, não existe escuridão. As trevas têm que bater em retirada. E quem é cego tem que ver, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir, vai. Porque Ele não mudou, Ele é o mesmo. E agora no capítulo 11, Ele aparece como o senhorio da vida, como Deus que venceu a morte. Ele entra e muda a história. A história de uma família. E houve milagre na família. E através desta palavra, Jesus hoje também vai dar a ordem na sua família. Assim como Ele deu a ordem na vida, na família de Lázaro, Ele vai dar na sua. A palavra do Senhor diz que havia os mensageiros por ordem de Marta e de Maria, para levar a notícia que o seu irmão estava muito doente. E o mensageiro, ele agora sai de lá, em procura de Jesus. E quando ele chega lá, ele diz: olha, Lázaro, aquele a quem tu tanto ama, aquele teu amigo chegado, aquele que tu se hospeda na casa dele, aquele que tu tem tanta intimidade, ele está doente. Eu não sei o que passa na cabeça do mensageiro. Porque se fosse eu acreditaria que imediatamente Jesus saía por cima do rastro, correndo, a socorrer a Lázaro. Eu creio que ele acreditava assim. Assim que eu der a notícia a Jesus, Jesus vai lá. Mas Jesus disse assim: é no meu tempo. E eu quero lhe dizer, é no tempo dele. E Jesus tardando, deixando a situação se complicar. Ele já sabia que Lázaro estava enfermo. O texto vai dizer que ele comenta com os seus discípulos. E os discípulos dele começam a se perturbar quando ouve que ele fala que Lázaro estava dormindo. Eles acreditavam que era um repouso. A ficha ainda não tinha caído, que Jesus estava falando claramente da morte. Aí Jesus fala abertamente: Lázaro está morto. Mas Tomé, conhecido como Dídimo, sempre tem um Tomé no meio para querer dar uma opinião. Ele aparece para dizer assim: Jesus, o que é que o Senhor vai fazer lá, se daqui a pouco queriam te matar lá, queriam te apedrejar lá? Aí o Senhor vai voltar para lá para morrermos lá? Aí ele quer dizer: peraí, se morrer por morrer, a gente já vai morrer mesmo, ia morrer apedrejado. Aí Lázaro já está lá morto, vamos todo mundo, morre todo mundo lá. Só que ele estava disposto, mesmo morrer, mas ele estava com Jesus. É como se ele dissesse: mesmo que eu morro, mas eu quero ir com você, Jesus, não me deixa aqui não. Ele não abriu mão de Jesus. E Jesus começa a explicar a eles sobre aquela situação. E eles começam agora a cair a ficha, a entender que realmente Lázaro estava sem vida. E quando lemos esta parte, esta palavra, que esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Sabemos que Jesus é o verdadeiro profeta, sabemos que Jesus ele não mente, sabemos que Jesus é a vida. E jamais Jesus ia dar uma palavra para voltar atrás, para mentir. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a minha glória. Mas só que Lázaro veio a morrer. Só que eles menos esperavam que tinha o extraordinário programado no céu. Que havia uma multidão para contemplar e crer através daquele cenário a grandeza que só Jesus faz. Aí Jesus começa agora a demorar no ambiente. Quando Jesus chega, quando o mensageiro chega, provavelmente o contexto vai dizer que exatamente naquela hora que ele recebe a notícia, foi aquela hora que Lázaro acabou de morrer. Só que o texto vai dizer que Jesus, ele ainda, além de receber o recado que ele estava doente,
Jesus ainda passa para complicar, descomplicar e depois explicar por que complicou. Jesus ainda passa mais 2 dias lá. Porque havia uma crença aqui pelos judeus e eles acreditavam que mais ou menos de 2 a 3 dias o espírito de vida ainda vivia ao redor do corpo, ficava próximo ao corpo. Aí Jesus, para complicar ainda mais, disse: espera aí, eu quero ver se é mais fácil ressuscitar com 3 ou ressuscitar com 4. Porque ele chega quando tudo está perdido, quando não tem mais solução. Quando alguém olha e diz assim: cheira mal, está perdido, não tem mais jeito, já está podre. Ali não tem mais solução para nada, o fim é a morte, é sepultar, é deixar lá. Ei, mas a última palavra é dele, Redaiassúria. Porque tu estás temendo, porque tu estás assim aflita, porque tu estás triste, se ele ainda manda na vida. E Jesus dizendo: eu quero que vocês entendam que eu estou dizendo isso e permitindo isso para que vocês creiam na ressurreição dos últimos dias, porque vai haver o dia que eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar, e eu quero que você creia que quando eu for crucificado, sepultado, eu também não vou ficar naquela sepultura, porque eu sou a vida, eu vou levantar e você também não vai ficar lá, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá eternamente. Aí Jesus está dizendo: tu está temendo a morte? Edaiassúria, se eu sou a vida. Jesus estava falando assim, eu vou parafrasear para você entender como Jesus diz assim: essa morte, meu filho, essa morte, minha filha, é provisória, é uma morte passageira, mas o que eu preparei para você é eterno. O que você vive aqui não se compara com o que ele já preparou para você. Porque dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Ele preparou ruas de ouro e de cristal. Ele preparou o novo céu e ele já disse: aonde eu estiver, vós também vai estar comigo. Aonde eu estiver, porque vocês não vão ficar órfãos. Eu não vos deixarei só. Ei, a sobre andará baixando. Jesus estava se revelando através da sua divindade. E através do seu sofrimento. É através do seu sofrimento, igreja, que você vai manifestar a sua fé. Ao tempo todo ele animou a fé de Marta. Marta, crês tu que eu sou a vida? Marta, teu irmão vai ressuscitar. Marta, eu já falei, Marta, que eu sou a vida, Marta. E ela crendo na glória futura. Eu sei que ele vai ressuscitar um dia, na ressurreição dos últimos dias. Lá na frente, daqui muitos anos, eu não sei. Mas eu sei, Senhor, que eu vou me encontrar com ele na glória. Aí Jesus deixa claro: minha filha, é hoje. O teu irmão vai ressuscitar, é hoje. O que eu tenho para fazer é agora. O que eu quero fazer é já. Não é amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem, é hoje. Ei, daia camandarabasúbria. Os teus sonhos não serão frustrados. As promessas de Deus estão de pé. E o que ele falou, ele garante. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele anima a tua fé, mulher, nessa tarde. Ele anima a tua fé, homem, nessa tarde que está do outro lado. Ele diz assim: só basta crer, só basta crer, só basta ter fé. Onde está a tua fé? Onde você tem depositado a tua fé? Onde está a tua confiança? Em quem você tem crido? A quem você tem clamado? A quem você tem buscado? E Jesus deixa o tempo passar. Sabe por quê? Sabe por que o tempo está passando? E você ainda não está entendendo? Porque ele vai ser glorificado na sua família. Sabe por que você não está entendendo? Porque ele será glorificado na sua saúde. Ele será glorificado no meio da sua família.
Só que eu e você quer para ontem, quer para já. Aí ele está dizendo, o tempo é meu, eu não me atraso e nem me adianto, eu chego na hora certa. Não queira passar na frente do Senhor, não tome decisão precipitada, não murmure, não indagues aquilo que não entende. Espere o tempo dele, o tempo é dele, a hora é dele, é ele quem faz. Deus permite coisas na nossa trajetória, como a doença de Lázaro. Só que através da adoração daquela irmã, quando João ele relata a história de Maria aqui no versículo 2, Maria aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os seus pés com seus cabelos. A fama de Maria já tinha se estendido. Este relato está escrito aqui em João 12. Aleluia, versículo 3. João estava descrevendo, mas esse percurso, essa história, essa fama já tinha se prolongado naquela aldeia, naquela cidade, naquela região. Todo mundo já sabia o que tinha acontecido com a irmã de Lázaro. Eles eram identificados como Lázaro de Betânia, Maria de Betânia. Havia duas Betânia, mas esse Lázaro é o irmão de Maria, Maria irmão de Lázaro, irmão de Marta. Era uma família crente, uma família que tinha Jesus na casa, que acolhia Jesus, que ouvia os conselhos de Jesus, dava atenção a Jesus, mas a provação chegou na casa que estava Jesus. E homem de Deus, mulher de Deus também enfrenta a provação. Não é porque a sua casa tem Jesus, não é porque você está na igreja, não é porque você é crente, não é porque você adora, dá o dízimo, que você não vai passar na prova. Você vai ser provado como ouro no fogo, e Ele vai extrair do seu coração a sua fé, e você vai mostrar para Ele nos dias difíceis, nos dias de prova, aonde está a tua fé. Só que Marta agora ela começa a indagar o mestre. E ela começa agora sem entender, ela diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Pai, o meu irmão não teria morrido. É como se ela dissesse assim: porque o Senhor não chegou a tempo, porque o Senhor não veio logo, porque o Senhor deixou ele morrer. É tanto que os próprios discípulos, eles vão agora questionar. A Bíblia diz aqui no versículo 37, e eles dizem assim: os fofoqueiros que observavam e sabia mais ou menos daquele tumulto, aquela correria, a casa estava em luto, se aproximavam os amigos, a casa estava cheia porque eles foram para o sepultamento, e por ele ser muito amado daquela região, a casa estava cheia de gente. Quando Jesus chega, Jesus permite o cenário cheio de gente, porque ele tem uma estratégia de trabalho. Aí eles chegam e dizem assim: não deveria este, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Aí começa agora a contender com Jesus. Porque o Senhor não veio logo, abriu os olhos do cego, fez tanto milagre. Aí vem chegar agora, depois que o homem está morto. Agora não tem jeito mais, era melhor ter ficado lá. Em outras palavras, veio fazer o que aqui? Depois que morreu. Mas Jesus chega quando quer, faz o que quer, do jeito que quer. Aí Jesus diz assim, é como Jesus estivesse dizendo assim, o mensageiro: olha, vai. Porque quando eu chegar, eu sei como é que eu vou fazer. Quando eu chegar, eu sei como vai ser. Quando eu chegar, eu sei o que eu vou falar. Quando eu chegar, eu sei como eu vou trabalhar. E quando eu chegar, vocês também vão ver o que eu vou fazer lá dentro. E Jesus hoje está chegando. E Jesus hoje está ordenando. E Jesus hoje está dando a ordem. E você vai ver que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Eles não entenderam. Como é que ele disse que não é para a morte e ele morre? O homem já tem 3 dias morto. Mas para concluir os 4 dias, era um dia de viagem de onde Jesus estava para lá, para Betânia. Aí Jesus agora chega no 4º dia. Aí Jesus chega perguntando: onde é que vocês colocaram ele? Se ele chama Lázaro em um cemitério público, vários defuntos iam se levantar.
porque tinha vários mortos. Só que o contexto diz que o cemitério ele era particular, fora da cidade, separado. A lei mosaica não liberava contato de mortos com gente, com pessoas e com cidade. Quem tivesse contato com morto era impuro, era rejeitado, era mesmo que tenha uma lepra, era mesmo que uma mulher do fluxo de sangue, tinha que ficar isolado, tinha que ir para o arraial, tinha que ficar lá determinado por muitos dias. Eles tinham tanto cuidado que pegavam o defunto, enrolava com aqueles panos, com aquela faixa, para não ter nenhum tipo de contaminação, porque não podia vazar, não podia sair. Mas o Senhor gosta dessas coisas. Ele gosta de complicar a lógica. Eles pegam o defunto, eles enrolam o defunto, eles colocam a faixa e ainda por cima ainda colocam uma pedra. Só que quando Jesus chega, Marta já chega indagando. Maria está lá dentro sentada. E Marta vai lá e diz: olha Marta, olha Maria, quem está aí é Jesus. Jesus chegou na casa. Jesus tinha chegado na casa, irmã Jeane. Jesus chegou na casa nessa hora. Ele chegou para resolver, ele chegou para determinar, ele chegou para levantar, ele chegou para dar vida, ele chama pelo nome, ele vai cumprir. E no versículo 36, 34 diz que Maria, ela chega no 32, ela vai até Jesus, e vendo ele, ela se lança aos seus pés, e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora tem uma diferença, as duas irmãs usam a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas há uma diferença de quem adora e de quem questiona. Aleluia. Marta já chegou questionando, e Maria já chega se prostrando, se dobrando diante dos pés do dono da vida, chorando, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu estou aqui de joelho, eu estou aqui te agradecendo, eu estou aqui te louvando, porque eu sei que tu pode, se tu quiseres. Eu sei que tu és o Filho de Deus, e tudo que o Senhor pede a Ele, Ele faz. A diferença de quem crê, de quem mesmo chorando diante de um luto, a casa estava em luto, ainda estavam sendo acalentada, o povo ainda estava lá, ainda acalmando a família, ainda estava lá dando palavra de conforto, pelos olhares humanos estava tudo resolvido, já sepultou, já resolveu. Ei, ainda que esteja na sepultura, eu vou tirar para a derraiação. Eu vou chamar pelo nome, eu vou tirar para fora. Receba a vida na sua família, na sua casa, no seu interior. O Senhor me revela abrindo sepultura e fechando sepultura. Ele disse: quando eu quero eu fecho, quando eu também quero eu deixo aberta, quando eu quero eu levanto, e quando eu não quero eu não perco, eu recolho, eu chamo pelo nome para não perder, e eu salvo, porque eu sei o que é o melhor para a minha igreja. E hoje Ele dá vida, hoje Ele visita, porque Ele não perde de vista. E os que tiver pronto Ele vai chamar, Ele vai guardar. Mas Ele disse: eu vou guardar não é para a morte não, eu vou guardar para a vida, viu? Eu vou guardar porque vai ter ressurreição dos últimos tempos, mas vai estar guardado. E aquele que Ele fechar a sepultura, como nessa tarde Ele me autoriza por essa palavra, eu também sou Deus que fecha a sepultura nessa tarde e dá livramento. Olha Ele fechando a sepultura aí, olha Ele livrando aí. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser fechar a sepultura, Ele fecha. E se Ele não quiser, Ele deixa aberto e continua sendo Deus. E você ainda dá glória e diz que Ele é grande. Porque não nos falta motivo para adorar e agradecer a esse Deus.
Lembre do que Ele tem feito por você. Porque de uma coisa eu sei: Ele jamais esquece dos seus feitos. Ele jamais esquece do seu esforço. Haverá recompensa para você. Haverá recompensa para você na tua vida espiritual, material. Deus tem visto o seu esforço na obra dele. E através da tua adoração, Ele vai visitar vidas. Ele vai impactar. Ele vai libertar. Ele vai curar. É através da tua adoração. É através da tua adoração. E quando Jesus, Ele vê Maria se prostrar e chorar nos pés dele, a Bíblia vai dizer que ele se comove de íntima compaixão. E no versículo 35 Jesus chorou. Aleluia. No versículo 4 ele ainda diz: onde o puseste? E disseram-lhe: venha ver. Aleluia. E disseram os judeus, começaram a interrogar. Sabe por quê, irmãos? Deus sempre vai permitir alguém questionar a sua vida, a sua prova. Deus vai permitir o seu cenário ser explanado, ser criticado. Porque nesse percurso, irmã Jeane, a casa de Marta e Maria e Lázaro agora está cheia de gente. Havia uma multidão lá dentro. E quanto mais chegava a gente, mais Jesus deixava. Quanto mais se aproximava a gente, mais Jesus ficava. Aí Jesus disse: vamos lá. E no versículo 38, Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era ali uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E ele disse: tirai a pedra, Marta. A irmã do defunto disse-lhe: Senhor. Ele disse: tirai a pedra. Mas Marta, a irmã do defunto, ela quis questionar. Ela ainda não compreende o que Jesus tinha dito lá nos versículos anteriores. Eu sou a ressurreição e a vida, mulher. O teu irmão vai ressuscitar. Só que ela não compreende. Porque ela começa agora a imaginar aquela pedra sendo voltada e o mau cheiro agora se alastrando. Porque ela chega para Jesus, é como se ela quer ensinar Jesus. Ela esquece que Jesus, Ele é o dono da vida. Aí aquela pedra que estava ali como uma incredulidade na fé daquele povo, como impedimento de ver a glória de Deus. Porque Jesus deixa aquilo que é para você fazer, aquilo que está no seu alcance, é você que vai fazer, é você que vai clamar, é você que vai chorar, é você que vai pagar o preço, é você que vai determinar. Aí Jesus diz: espera aí, se eu quiser, eu extermino essa pedra de longe, ela vira em pó. Mas tem uma coisa: a pedra não é para mim, a pedra é para o homem, e é vocês que vão tirar a pedra. Aí Marta diz assim: Senhor, mas está fedendo. Está podre. Está em estado de decomposição. Não tem serventia, espiritualmente falando. Conjecturando a tua situação, o teu esposo, o teu filho, que alguém olha e diz: não tem jeito, está podre, cheira mal, está ultrapassado, está imundo, está fedendo. Aí Jesus dizendo: mas eu quero lá, eu quero ir lá, eu quero ele, eu quero ir para a porta do túmulo, eu quero chamar pelo nome hoje a tua situação. Aí quando Jesus disse: tira a pedra, eu não sei se alguns correram imaginando que estava fedendo. Mas para Jesus não importa se tem 3, 4, 5, 10 dias, 10 anos, que o seu problema você tem orado, tem chorado, tem clamado, e até aqui você não tem obtido resposta. Para Ele não importa o tempo, para Ele importa a tua disposição, a tua fé. Ele só está dizendo: tire a pedra. Eu só quero que você tire a pedra, porque quando você tirar a pedra, você vai ver o que eu vou fazer dentro de você, o que eu vou cumprir na tua história. E no versículo 41 diz
Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Jesus quebra um costume judaico. Jesus paralisa um dogma diante dos judeus, que eles só oravam de cabeça encurvada, ou de mãos juntas, ou de pernas encurvadas. Eles tinham que ter uma posição de curvatura para orar. Mas Jesus, além de olhar para o céu, ele ainda abre os braços. Aí ele dá graças ao Pai e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isto, no 43, clamou com grande voz e disse: Lázaro, vem para fora. Vai vir para fora, viu? O que está oculto, o que está podre, o que está morto, diz o Senhor nessa tarde, eu vou colocar para fora. Tudo que está oculto, espiritualmente falando, não estou falando da forma física, que tem um morto podre, que vão encontrar um defunto por aí, não. Se Deus quiser, Ele também faz. Mas eu estou revelando a palavra que Ele está dizendo nessa hora, nessa tarde. Eu vou trazer à tona o que está incubado, o que está morto, o que está fedendo, o que está abafado, o que está por trás das pedras, o que está lá, eu vou mostrar, e vou chamar ainda mais no meio da multidão o nome, viu? Capas vão ser demolidas. Vou eu permitir caráter ser abatido. E muitos homens e mulheres de Deus que não vigiar, vai com o nome para a lama. Porque eu sei da mentira, eu sei o que se esconde. Diante de mim nada fica oculto. Diante de mim tudo é luz. Diante de mim não há morte. Diante de mim é vida. E nessa tarde eu vou revelar. Ele quer dar vida. Ele quer ressuscitar. Mas você precisa determinar o que você quer que Ele faça na sua vida. Sabe por que Jesus não estava lá quando Lázaro adoeceu? Porque Lázaro ia ser curado. Jesus ia, se essa é uma verdade, Jesus tinha curado Lázaro. Ele não tinha chegado a óbito. Mas Jesus disse: olha discípulo, olha meus filhos. Eu digo isso e folgo com alegria. No versículo 15. Eu me alegro com a minha demora. Eu me alegro que este caso se prolongue. Eu me alegro que o tempo passe. Eu me alegro que todos pensam que eu não estou vendo. Eu me alegro que a família deles acredite que eu esqueci eles, que eu não vou lá, que eu deixei de ser amigo. Porque quem tem intimidade com Jesus ora e já quer ver a resposta. Mas tem momento que a resposta dele é o silêncio. E nesse tempo, o silêncio de Deus foi a resposta para aquela família. Mas ele não deixou de atuar naquele lugar. Haverá milagre na tua família. Vai ter milagre na tua família. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Eu quero orar por você. Eu quero que você se disponha aqui, para que nós podemos orar por a sua casa, por alguém da sua família. Se você tem clamado, a obra que Deus tem contigo é maior. Deus está dizendo: eu não ajo pela lógica do homem. A lógica daquele povo era simplesmente uma cura. Mas Deus tinha muito mais. Ele tem um propósito, o desígnio é dele, a determinação é dele. O propósito é ele quem vai cumprir, não é o homem. Deixa quem quiser falar, deixa quem
quiser descredibilizar, deixa quem quiser zombar. Olha, já está morto, já morreu, já está na sepultura. Jesus não está ouvindo, não está adiantando ser crente e adorar. E Jesus dizendo: eu estou chegando no ambiente, eu estou chegando para levantar. Ei, o homem, o Senhor botou de pé, Lázaro saiu para fora, e hoje nessa hora Ele vai levantar quem estiver caído aí do outro lado. Ele levantou o homem e Ele desatou os amarramentos que estavam no homem, tirou toda a amarração, aqueles nó que estavam ao redor do homem. Levantou, ressuscitou o homem, ressurgiu o homem, deu vida ao homem. E Jesus está dizendo aqui para uma mulher nessa live: o homem está morto, o homem está na prostituição, o homem cheira mal, o homem está amarrado, está acorrentado pelas trevas, não tem força, mas eu vou chegar e vou dar ordem na vida do homem, e vou dar vida ao homem, e grande será o testemunho. Eu quero convidar aqui a irmã Jane para adorar o Senhor conosco. Eu quero aproveitar que você, através dessa canção, vem até aqui. Eu quero convidar a irmã Jéssica, a irmã Jeane, a irmã Jessina, a irmã